Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 27. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A autoridade de Jesus é divina. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém, e Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe questionaram: com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tua autoridade para fazeres o que fazes? Jesus lhes replicou: eu também vos proporei uma questão. Respondei-me e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si: se afirmamos do céu, ele nos indagará: então, por qual razão não acreditastes nele? Se por outro lado declararmos dos seres humanos, neste caso temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu-lhes: ora, nem eu também vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmãos, nessa passagem aqui a gente tem os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos, indo até Jesus Cristo e questionando Jesus Cristo sobre quem deu essa autoridade para Jesus Cristo, para ele estar realizando a sua missão, para ele estar ministrando, ensinando a palavra, realizando o seu chamado. Quem deu essa autoridade para eles? Quem foi o mestre de Jesus Cristo? Afinal de contas, que ensinou ele e que deu ordem para eles fazerem essas coisas. Irmãos, e a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os fariseus, os líderes religiosos, os mestres da lei, eles não estavam interessados na verdade. Irmãos, eles não estavam querendo saber de verdade da onde vinha a autoridade de Jesus. O que eles queriam era apenas procurar um motivo para desqualificar Jesus Cristo. Eles queriam apenas uma oportunidade, quem sabe alguma palavra que Jesus Cristo vai falar, que eles possam usar para desqualificar a missão de Jesus Cristo e para poder dizer para o povo: a missão dele não é válida, e se a missão dele não é válida, as palavras dele não é digna de crédito, vocês não deveriam estar ouvindo e seguindo a Jesus Cristo. Sabe, irmãos, essa era a intenção dos líderes religiosos, dos fariseus. Quantas vezes, irmãos, há questionamento sobre a autoridade daqueles que pregam a palavra de Deus? Tem alguém ali pregando a palavra de Deus do jeito certo, do jeito correto, e vem alguém e diz: mas com que autoridade que ele está pregando a palavra de Deus? Quem que deu essa autoridade para ele pregar a palavra de Deus? Que ministro que levantou ele? Ele foi levantado por alguém do ministério lá da placa da igreja verdadeira? Foi levantado? Não foi. Então o ministério dele não é válido. Você não deveria ouvir as palavras dele, porque se o ministério não é válido, a palavra também não é válida. Quantas vezes há esse questionamento? Ou então ele está pregando aí, mas ele tem o diploma de teologia para poder estar pregando? Não tem o diploma de teologia? Então o ministério dele não é válido. Então as palavras dele também não são válidas. Não deveria estar ouvindo alguém que não tem o diploma de teologia para poder estar ensinando. Tem o diploma de teologia? Não, mas o diploma dessa faculdade de teologia não vale. Tem que ser da outra faculdade de teologia. Essa faculdade aqui não é boa. Irmãos, o que não falta hoje em dia, irmãos, são pessoas se levantando e desqualificando muitas vezes aqueles que pregam a palavra de Deus. Irmãos, tentando mostrar, não por meio da palavra, não por meio da verdade, que o ministério não é válido. Quantas pessoas, irmãos, quantos hereges não estão no púlpito pregando heresias e mais heresias,
né, irmãos? E eles foram levantados pelos irmãos do ministério da placa da igreja verdadeira. E eles estão lá pregando heresias atrás de heresias, né, irmãos? Muitos têm um diploma de teologia, que tanto é exigido, eles têm lá o diploma e estão pregando heresia. Tem o diploma da faculdade certa e tem o doutorado, não falta nada e está lá pregando heresias e mais heresias, coisas que não contradizem a verdade da palavra de Deus, né? E quando se levanta pessoas confrontando essas palavras heréticas, né? Não tá errado, isso aqui que está pregando, isso aqui não está condizente. Mas que autoridade que você tem para questionar o cooperador, para questionar o ancião? Mas que autoridade que você tem para questionar aqui o pastor que estudou teologia, que tem diploma, fez doutorado? Mas quem que você pensa que é para levantar, para falar? Vai estudar, né? Quando você tiver um ministério dado pelos irmãos do ministério da placa da igreja verdadeira, aí você pode questionar alguma coisa. Quando você tiver o diploma de teologia, estudar uns 10 anos lá, aí você pode vir questionar alguma coisa. Mas agora você não tem autoridade nenhuma para questionar nada. Fique aí no seu lugar aí. Sabe o quanto isso não é comum nos dias de hoje, né, irmãos? É claro que a autoridade que se tem para pregar o evangelho, a autoridade que se tem para falar da palavra de Deus, é uma autoridade dada por Jesus, irmãos. Jesus deu essa autoridade: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, então é um chamado que Jesus Cristo deu para todos os cristãos. Jesus Cristo não disse: ide, se forme na faculdade, consiga o diploma, o certificado, e aí vá por todo mundo e pregue. Não, irmãos. Conheça o evangelho, aprenda o evangelho e pregue a toda criatura. Né, irmãos? Esse é o chamado. Então, nós não podemos nos deixar coagir por cargos, né, irmãos? Por diplomas, né? Por irmãos que simplesmente se intitulam os donos da verdade, por pessoas que se intitulam como só eles podem levantar irmãos para falar da palavra de Deus. Não podemos nos deixar coagir por nenhum deles, porque é um chamado para todos os cristãos pregarem o evangelho, né, irmãos? Estarem ministrando a palavra de Deus. Há um chamado, né, irmãos? E nessa passagem aqui, irmãos, fica claro que os fariseus, os líderes religiosos, os mestres da lei, irmãos, eles não estavam buscando a verdade. Eles não estavam nem aí para a verdade. Pouco importa a verdade. O que eles estavam buscando, irmãos, eram seus interesses. Eles tinham interesses, irmãos, em procurar um erro em Jesus Cristo para desqualificar Jesus Cristo. E essa é a característica de grande parte dos crentes hoje dentro da igreja. Os crentes hoje dentro da igreja, eles não estão nem aí para a verdade. Pouco importa a verdade. Sabe, eles não leem a Bíblia, irmãos, eles não vão na igreja para conhecer a verdade da palavra de Deus. Para eles pouco importa. Eles colocam os seus interesses na frente da verdade, né, irmãos? Então eles têm os seus interesses. Eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de uma casa, eu estou precisando ser curado, apareceu uma adversidade na minha vida, eu preciso resolver, e eu estou congregando porque eu quero saber como é que eu resolvo. Estou lendo a palavra de Deus porque eu quero ver na palavra de Deus se eu descubro alguma maneira de ganhar dinheiro, ser curado da enfermidade, resolver a adversidade que aconteceu. Sabe, essa é a característica de muitos crentes, irmãos. Eles são como os fariseus aqui, buscando seus interesses, né? Colocando os seus interesses na frente da verdade, né, irmãos? E é claro, irmãos, que quando as pessoas colocam os seus interesses na frente da verdade da palavra de Deus, o que acontece, irmãos, é que elas vão cada dia mais longe da palavra de Deus. Elas vão ficar cada dia mais afastadas da verdade da palavra de Deus. Porque a gente não pode colocar, irmãos, as nossas necessidades na frente da verdade da palavra de Deus, né, irmãos? A gente não pode colocar aquilo que a gente sente, os nossos anseios, né, aquilo que a gente acha, o sonho que a gente teve, a revelação que a gente teve. A gente não coloca nada disso na frente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é algo que está fora de nós.
ela é algo que está fora de nós e ela é objetiva, ela é o que é. A palavra de Deus, ela é o que é, independente se a gente está triste ou alegre. A palavra de Deus, ela é a verdade aqui, independente se a gente está saudável ou enfermo. Não vai mudar. Sabe, não é porque a gente está triste que a gente interpreta a Bíblia de maneira diferente, e a gente tem uma adversidade e a gente interpreta a Bíblia diferente. Não, mas a palavra de Deus, irmãos, ela não vem de dentro de nós, e dependendo dos nossos sentimentos, dos nossos anseios, dependendo daquilo que a gente precisa, das nossas necessidades, a gente vai mudando ela e vai adaptando ela e vai encaixando ela. Não, irmãos, não é assim que funciona. Né, irmãos? Então ela é uma verdade que está fora de nós de maneira objetiva. E o que acontece hoje? O que acontece hoje, irmãos, aqui? Os pregadores estão colocando as necessidades na frente da verdade da palavra de Deus. E por que eles estão colocando as necessidades, as visões, as revelações, os sonhos? Eles estão colocando um monte de coisa na frente da verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, o que acontece é que eles podem ficar horas e horas pregando, e eles vão pregar sobre um monte de coisa, menos a verdade. Irmãos, por quê? Porque eles colocaram as necessidades. Então ele está pregando sobre as necessidades, ele está pregando sobre os anseios, ele está pregando sobre o que ele sente, sobre o que ele acha, ele está pregando sobre um monte de coisa. Sabe, quando ele deveria estar pregando a verdade da palavra de Deus, deixando de lado as necessidades, deixando de lado os anseios, deixando de lado os sentimentos, os sonhos, as revelações. Irmãos, e nessa passagem aqui, irmãos, quando os fariseus vão perguntar para Jesus Cristo com qual autoridade que Jesus Cristo realizava o seu ministério, com qual autoridade Jesus Cristo realizava o seu chamado, a sua missão, Jesus Cristo vai dizer para eles: eu vou fazer uma pergunta para vocês, e se vocês responderem, aí eu vou responder para vocês. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês é assim: o batismo de João Batista era do céu ou era dos homens? Irmãos, e o que aconteceu? O que aconteceu foi que eles começaram a fazer uma reunião entre eles. Vamos fazer uma reunião aqui entre nós. O que será que a gente vai responder? Se a gente disser que é do céu, Jesus vai dizer para nós: mas por que vocês não creram então? Então isso vai demonstrar nossa hipocrisia. As pessoas vão que a gente é hipócrita, que a gente sabia que era do céu e não creu. Mas se a gente disser que é dos homens, vai ficar mal para a gente, porque todo o povo acredita que o batismo de João era do céu, e a gente vai falar que é dos homens, vai ficar mal para nós. As pessoas vão dizer que nós não é de Deus, não. Então o que a gente faz? O que a gente responde? Você vê como é que funcionava os fariseus? Sabe, irmãos, eles não estavam preocupados com a verdade, irmãos. Sabe, pouco importava a verdade. Sabe, a verdade, eles não se reuniram lá: a gente precisa saber qual que é a verdade. Qual que é a verdade? O importante é a verdade. Era do céu, não era do... Não, pouco importa a verdade. O que eles estavam preocupados é qual é a reação das pessoas mediante aquilo que a gente vai responder. Isso é importante. Sabe, como a gente pode responder e permanecer com o nosso status, com o nosso reconhecimento, com o nosso prestígio. Isso é importante. A verdade não é importante. Pouco importa a verdade. Sabe, a questão é qual é a reação das pessoas mediante aquilo que a gente vai responder. Sabe, irmãos, e é dessa forma que a maioria dos pregadores estão. A maioria dos pregadores, eles estão pregando um texto bíblico, estão pegando um texto aqui da Bíblia, aqui, eles pegam um texto e eles pensam assim: se eu pregar isso aqui desse jeito, as pessoas vão pensar assim, assim, assim. Mas se eu pregar esse texto aqui de outro jeito, aí as pessoas vão pensar diferente. As pessoas vão pensar assado, assado, assado. Sabe, mas se eu colocar umas piadas no meio, umas coisas engraçadas no meio, sabe, aí as pessoas vão achar o culto mais interessante, vão me achar mais cativa. Sabe, ele não está preocupado qual que é a verdade do texto bíblico. Não, pouco importa o que é a verdade do texto bíblico. Ele está preocupado com a reação das pessoas ao ouvirem aquilo que ele tem para dizer. Sabe, irmãos, essa é a realidade. É por isso que a igreja está do jeito que está hoje em dia. Irmãos, por isso que tantas pessoas estão na igreja
só para buscar as suas necessidades, só para buscar as coisas dessa terra, buscar as coisas dessa vida. Né, irmãos? Por quê? Porque os pregadores estão alimentando a reação dessas pessoas mediante aquilo que eles pregam. Se eles pregassem só a verdade, sabe, essas pessoas não congregariam. Se as pessoas diziam, não adianta ir na igreja porque eu quero carro a casa, eu não prego sobre carro a casa, eu não vou lá não, só prego sobre céu eu não quero. Mas porque eles estão lá pregando sobre casa, sobre carro, sobre prosperidade financeira, sobre bem-estar, sobre cura, as pessoas continuam lá. Irmãos, então o pensamento deles nunca é qual é a verdade. Qual é a verdade, o objetivo do texto bíblico que precisa ser pregado. Não, pouco importa o que é verdade. Sabe, o importante é o que eu posso pregar para agradar os corações deles. O que eu posso pregar para eles gostarem de mim. Sabe, o que eu posso pregar, sabe, para eles me enxergar como alguém espiritual, como um irmão revestido, como, esse pregador aí é bom, esse pregador aí é maravilhoso, esse pregador. O que será que eu posso pregar para as pessoas pensarem assim? Sabe, é assim que as pessoas, assim que os pregadores pensam, irmãos. É claro que não todos, mas grande parte deles pensa assim. Então, há um problema, irmãos, onde um monte de coisa entrou na frente da verdade. Sabe, as necessidades entraram na frente da verdade, os sonhos entraram na frente da verdade, né? Aquilo que eles estão sentindo entrou na frente da verdade. Um monte de coisa entrou na frente da verdade, irmãos. E quando esse monte de coisa entra na frente da verdade, você pode ter certeza que vai ser pregado tudo, menos a verdade da palavra de Deus. Por isso que as pessoas vão para o culto, ouvem o culto, o irmão pode pregar 1h30, as pessoas saem do culto, não sabem nem que texto bíblico que foi lido. Por quê? Porque ele pregou as necessidades, ele pregou os anseios, pregou os sonhos, pregou aquilo que ele estava, ele pegou um monte de coisa, mas não pregou a verdade. Se ele tivesse pregado a verdade, as pessoas saberiam que texto bíblico foi lido, e as pessoas saberiam, teriam aprendido a interpretação daquele texto bíblico que foi lido. Mas porque a verdade é colocada de lado, elas não sabem, e elas acham que aquela é a verdade, que as necessidades são a verdade, que os anseios são as verdades. Ela acha que tudo aquilo que entrou na frente da verdade é a verdade, quando não é mais a verdade. Irmãos, então, nessa passagem aqui, irmãos, nós aprendemos que a verdade, irmãos, ela tem um preço. A verdade, ela tem um custo. Os fariseus, eles podiam ter optado pela verdade. Não, vamos dizer a verdade, vamos dizer que o batismo de João Batista era do céu, vamos dizer a verdade. As pessoas vão ver a nossa hipocrisia, mas a gente pode se arrepender. Vamos dizer para eles que a gente se arrependeu, que nós deveríamos ter reconhecido João Batista e não reconhecemos, mas estamos pedindo perdão, porque realmente o batismo dele era do céu. Eles poderiam ter se arrependido, poderiam ter voltado para o caminho da verdade e ter, a partir daquele momento, caminhado na verdade. Mas não, irmãos, eles optaram pelo seu ego, eles optaram pelo seu eu, eles optaram, irmãos, pelo seu status, pelo seu reconhecimento, né? Esse é o motivo, irmãos, pelo qual muitos pregadores não pregam a verdade, porque o comprometimento com o cargo deles é grande demais em relação à verdade. O comprometimento com o ego é grande demais comparado com a verdade, né, irmãos? Eles não querem perder o seu status, né? Se eu começar a pregar a verdade agora, eu vou ter que admitir que aquilo que eu pregava antes não era verdade, sabe? Isso vai ser uma vergonha para mim. Então eu vou continuar pregando errado, eu vou continuar colocando as necessidades na frente da verdade, os anseios na frente da verdade, sabe, os sonhos, as revelações, aquilo que eu estou sentindo na frente da verdade, porque se eu pregar a verdade, as pessoas vão ver que eu era um hipócrita, as pessoas vão, sabe, as pessoas têm um comprometimento, irmãos, com um monte de coisa que são maiores do que a verdade da palavra de Deus, né? As igrejas hoje em dia se tornaram igrejas em redes, né? Quantos pregadores, irmãos, estão recebendo cartas, você tem que ler isso aqui no culto. Ele sabe, irmãos, ele sabe que aquilo lá está errado, mas ele é obrigado a ler, porque se ele não ler, ele vai perder o cargo. Mas
o cargo é mais importante do que a verdade. Então ele se dobra, sabe? Ele lê, sabe? Ele se corrompe, ele finge que o outro lá que vai ter que pedir conta com Deus, é ele que está obrigando eu a ler. Mas ele deveria se levantar contra o erro, deveria se levantar contra a mentira, deveria se levantar contra o engano. Não, mas o comprometimento com o cargo é grande demais para ele colocar a verdade em primeiro lugar, né, irmãos? E esse é o problema. Se a verdade não está em primeiro lugar, nós não estamos no caminho estreito, não vamos encontrar a porta estreita lá na frente, estamos no caminho largo, e o que vai encontrar é a porta larga lá na frente, sabe? E essa, irmãos, essa era a característica dos fariseus, sabe? Hoje em dia, irmãos, você tem o pregador que prega a palavra, né? Prega a verdade, e as pessoas estão chamando esse pregador de arrogante, tá vendo? Esse aí é arrogante, só ele prega a verdade, o resto está pregando tudo errado, mas ele prega a verdade, tá vendo? Arrogante, só ele sabe, só ele prega a verdade. Aí o outro que lê o texto bíblico, que prega tudo menos o texto bíblico, esse é humilde, tá vendo? Esse aí é humilde, ó, tá vendo? Cada hora a palavra significa uma coisa, Deus vai revelando, e cada hora é uma coisa diferente. Isso aí é humilde. O outro não, tem que ser assim, o texto bíblico é assim, pronto. Esse é arrogante, sabe, irmãos? Mas é claro que é o oposto, né, irmãos? Aquele que está interpretando o texto bíblico cada hora de um jeito, né, irmãos? Que está colocando as suas necessidades na frente, os seus anseios na frente, os seus sentimentos na frente, está colocando um monte de coisa na frente. É claro que esse é o arrogante, porque ele não se submete à verdade da palavra de Deus, né, irmãos? Ele quer caminhar do jeito que bem entende, né, irmãos? Ele quer abrir a porta para caber mais gente, né, irmãos? Então ele mostra a sua arrogância de não se submeter à verdade da palavra de Deus, né? E aquele que está pregando a verdade da palavra de Deus, esse é humilde, porque ele se submete, sabe, irmãos? Ele não está preocupado se as pessoas vão gostar ou não, se as pessoas vão ter uma boa reação ou não, se a igreja está enchendo ou não, se está funcionando ou não. Não, irmãos, ele se submete ali à verdade da palavra de Deus, e isso mostra a humildade. Então você vê como é que as coisas estão hoje em dia, sabe? O arrogante está sendo chamado de humilde, o humilde está sendo chamado de arrogante, né? A pregação das necessidades, daquilo que as pessoas precisam, dos sonhos, das visões, está sendo chamado de verdade, e a verdade está sendo chamada de pãozinho velho. Então olha só como que as coisas estão deturpadas, olha só a que ponto chegou, sabe, irmãos? E se tem uma coisa que nós precisamos ter em mente, irmãos, aqui, a verdade glorifica a Deus, sabe? Quando se prega a verdade, quando nós temos compromisso com a verdade, irmãos, quem é glorificado é Deus. Deus é glorificado através da verdade, né, irmãos? Mas quando nós colocamos um monte de coisa na frente da verdade, quando nós colocamos as nossas necessidades na frente da verdade, os nossos anseios, nossos sonhos, as nossas visões, as nossas revelações, tudo na frente da verdade, irmãos, quem é glorificado é o homem, sabe, irmãos? O homem é glorificado. As pessoas vão olhar para o homem e dizer: mas esse pregador maravilhoso, mas esse pregador aí, bom demais esse pregador aí, eu me arrepiei tudo, porque ele falou que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, falou sobre a minha vida todinha, falou sobre a vida de Jesus todinha, não, falou sobre a minha vida todinha. Quem que é glorificado? As pessoas saem falando de quem? Do pregador. Então, irmãos, Deus nos colocou nesse mundo, irmãos, para glorificar a Deus. Deus não nos colocou nesse mundo, irmãos, para nós glorificarmos a nós mesmos. Nós estamos vendo os fariseus aqui, irmãos, preocupados com a sua própria glória. Não, o que a gente vai dizer para a gente manter a nossa glória? O que a gente vai dizer para que a gente possa manter o nosso status, o nosso reconhecimento, o nosso prestígio? Não estou preocupado com o que a gente vai dizer para Deus ser glorificado. Não, estou preocupado com a sua própria glória.
Né, irmãos? E é isso que nós precisamos ter na nossa vida cristã. A verdade, irmãos, é como um farol que aponta para Deus. Sabe, irmãos, Deus é glorificado na verdade quando nós pregamos a verdade, quando nós caminhamos na verdade, irmãos, nós estamos apontando para Deus. É para isso que Deus nos criou, é para isso que nós fomos chamados, para apontar para Deus. Se nós não estivermos apontando para Deus, estivermos apontando para o pregador, ou para nós mesmos, para o nosso esforço, para a nossa dedicação, não porque eu fiquei firme na igreja e Deus deu vitória, é porque eu fiz o jejum, porque eu perseverei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo e veio a vitória, e Deus fez. Sabe, se nós apontarmos para nós mesmos, se nós glorificarmos a nós mesmos, sabe, irmãos, estamos no caminho largo, estamos no caminho da perdição. E esse é o grande problema da igreja. A igreja, grande parte dos crentes hoje dentro da igreja vai até a palavra de Deus não para buscar a verdade. Sabe, a verdade é algo que cansa eles. Sabe, irmãos, a verdade é algo que é chato para eles. Sabe, é muito chato esse negócio de ficar ouvindo, aprendendo sobre a palavra de Deus. É muito chato ficar aprendendo sobre Deus. Mas quando ele está ouvindo, Deus vai dar vitória, Deus vai dar o carro, aí não é chato. Não é chato. Por que não é chato? Porque glorifica Ele. Ele está vendo a glória dele. Ele está vendo o dinheiro já entrar na conta. Ele está vendo já a chave da casa própria. Ele já está vendo o segurança, já está vendo ele ser glorificado ali. Daí não é chato. Mas quando a gente fala sobre a glória de Deus, não, isso é muito chato. Ixi, não tem paciência para ficar assistindo culto assim, viu? Isso aí, sabe, essa é a condição de grande parte dos cristãos. Sabe, irmãos, e os cristãos, eles têm prazer, na verdade, que glorifica a Deus. Sabe, irmãos, incomoda eles glorificarem a si mesmos. Sabe, irmãos, incomoda eles o pregador ficar enchendo o ego deles. Sabe, hoje em dia você vira para os crentes e você fala para eles assim: irmão, você precisa orar. Você precisa orar mais, irmão. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa caminhar mais com Deus. E os crentes hoje em dia falam: não, mas eu estou orando. Não, mas eu estou caminhando. Mas eu estou buscando. Eu falo: então esse é o problema. Um crente de verdade nunca diz que já está buscando, já está caminhando. Um crente de verdade sempre sabe que precisa buscar mais, precisa caminhar mais, precisa honrar Deus. Um crente de verdade nunca está satisfeito. Nunca diz assim: não, estou caminhando, estou buscando, estou firme. Então você não precisa mais ouvir a palavra, não precisa ser exortado, não precisa ser repreendido. É um perfeito, está buscando, está caminhando, está fazendo tudo certo. Você vê a visão deturpada que muitas pessoas têm, sabe? E essas pessoas são as que mais estão desonrando a Deus, sabe, irmão? São as que mais estão, os ímpios estão olhando para ela e estão dizendo: meu Deus do céu, isso aí dá até dó de ver, Então, um desamparado no mundo, né? Esses que estão dizendo: eu estou orando, eu estou buscando, eu estou caminhando. Sabe, os crentes de verdade, irmãos, eles estão lá firmes, perseverando, confiando a Deus, e eles sempre falam: eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ser mais firme, eu preciso estar me arrependendo todo dia, eu preciso, sabe, irmãos, eles nunca acham que está bom, eles nunca acham que já chegaram no nível que precisam chegar, porque o nível é inatingível, o nível é Jesus, né? Então, se está bom, ele alcançou a estatura de Jesus. Se ele acha que não precisa ser repreendido, chegou na estatura de Jesus. Então, a verdade, irmãos, a verdade é algo que glorifica a Deus e mostra, irmãos, a grandeza de Deus. Irmãos, então que essa palavra aqui, irmãos, ela possa nos fazer refletir sobre se nós estamos buscando a verdade em primeiro lugar. Sabe, irmãos, se a gente não começa a de vez em quando coloca a verdade em primeiro lugar, mas às vezes a gente coloca as nossas necessidades, às vezes a gente coloca os nossos pensamentos, os nossos anseios, porque se a gente começa a misturar, irmãos, uma hora coloca a verdade em primeiro lugar, a outra hora coloca os anseios, os pensamentos, cedo ou tarde a verdade vai estar sempre por último, irmãos. Sabe? A verdade ela tem que estar sempre em primeiro lugar, porque começa misturando, daqui a pouco a verdade ficou para trás. É porque a verdade, irmãos, não é algo que dá para mesclar com outras coisas. Mas é que nem a pessoa querer ser meio crente. Sabe, não dá para ser meio crente. Sabe, antes eu falava bastante palavrão, agora eu falo pouco. Mas eu ainda falo palavrão.
Sabe, antes eu traía minha esposa aí 4 vezes na semana, agora eu traio uma vez só por mês. Nossa, mas melhorei muito, Não é assim que funciona. Sabe, irmãos, mas é assim que muitos crentes estão mesclando a verdade com engano, com a mentira, colocando um monte de coisa na frente da verdade. Né, irmãos? Então que nós venhamos a colocar a verdade em primeiro lugar. E Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é essa verdade? É Jesus. Sabe, irmãos, a verdade é aquela que nos liberta. A verdade, irmãos, é aquela que nos salva. Se estamos indo até a palavra de Deus, se estamos congregando, se estamos vivendo a nossa vida pela verdade, irmãos, certamente estamos olhando para Jesus Cristo, estamos buscando Jesus Cristo, estamos no caminho da salvação. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.